Lucas capítulo 12. Lucas 12, amém? Lucas 12, verso 19. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado e para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Vamos orar, mantenha a Bíblia aberta. Pai Santo, nós queremos agradecer o Teu nome pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Agradecemos, ó Deus, pelo que já cantamos ao Senhor, pelo que já lemos, ó Deus, em Tua palavra, por nos encontrarmos em Tua casa, ó Deus, o privilégio de nos encontrarmos para Te adorarmos em espírito e em verdade. Por isso, Deus, continue falando ao nosso coração, porque o Senhor é o autor da nossa fé e aquele que nos sustenta em toda e qualquer situação. E nós queremos agradecer o Teu nome pela vida de cada pessoa que está em Tua casa nesta noite, cada família aqui representada, especialmente as nossas crianças, para que elas continuem crescendo em estatura e graça diante do Senhor, que o Senhor as abençoe ricamente e fala ao nosso coração em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar e as crianças vão para a sala dos menorzinhos, né? Os bebês? Hein? Pensaram? Só para poder essa. Aí tá dando segura aí, tá? Então aí dá para ficar. Segura aí. Se alguém fizer qualquer correria, não se apavore, porque é criança fazendo arranjo, né, no trabalho da igreja. Tá bom? Então dá para eles ficarem conosco aí. E os maiores estão aqui na frente já para fazerem anotações e anotação a respeito do culto. As crianças vão aprendendo, né, desde crianças sobre a dinâmica da igreja, da adoração ao Senhor. E os pequeninos também não são diferentes. Irmãos, vamos repetir juntos apenas o verso de número 19. Texto que você ainda não fechou a Bíblia. Repetindo só o verso 19, todos juntos. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Vamos pensar de forma bem rápida, bem objetiva, sobre o que o homem falou nesse texto que Deus falou. E vamos pensar também sobre algumas, pelo menos 3 figuras grandes, né? Alexandre o Grande, por exemplo, e Nero, homens que morreram com 36 e 30 anos. Steve Jobs também, um dos bilionários americanos, também morre cedo. Homens que tinham tudo, que achavam que a vida era longa, como nós também pensamos, e aí às vezes nós nos ocupamos com coisas que são temporárias ou materiais, que não é pecado pensar, não é pecado lutar, não é pecado tentar conquistar, não é pecado entesourar, mas o problema é quando nós colocamos a nossa lista de valores, os nossos bens em primeiro lugar, na nossa escala de valores. Alguém já disse que os nossos bens, eles só se tornam em bênçãos quando nós não os colocamos em primeiro lugar na nossa escala de valores. Então é preciso que se viva segundo a Bíblia e viva bem, confiando no Senhor, dependendo do Senhor, crescendo em graça e conhecimento do Senhor, mas nunca pensando que a vida será sempre longa ou que nós somos imortais. Somos mortais, a vida passa, como diz o Salmo 90, o salmista diz: Senhor, de eternidade a eternidade Tu és Deus. E ele vai dizendo que os nossos dias passam, e ele diz que tudo passa rapidamente, nós voamos, mas ele nos ensina a pensar num dia de cada vez. Ele disse: alegre-se neste dia, porque é o dia que o Senhor fez, então devemos estar contentes nesse dia. Jesus Cristo tem um encontro aqui com fariseus, com a liderança de sacerdotes, com homens cultos, supostamente sábios, mas de repente no capítulo 12, Jesus Cristo chama os discípulos para uma conversa,
e diz que tinha uma multidão tão grande que literalmente eles se atropelavam. E aqui nesse capítulo 12 tem também um resumo do Sermão do Monte, principalmente o capítulo 6, quando Cristo fala sobre a solicitude, sobre a ânsia de viver, de ter, de conseguir algo mais. Ele disse: olha os lírios, olha os pardais, olha as aves do campo, que Deus cuida de cada uma delas. E aí, então tem um resumo aqui. E aí Jesus Cristo volta os olhos especificamente para os seus discípulos. E aí, quando ele está falando com os discípulos, ele fala que é para separar do fermento dos fariseus, e ele vem dizendo sobre a realidade da vida. E aí, de repente, alguém da multidão diz: Senhor, pede para que meu irmão divida comigo a herança. E aí Cristo vai perguntar: mas quem me fez juiz de herança? E aí Cristo vai contar uma das menores parábolas, que começa aí nesse verso de número 16, porque Jesus Cristo resume no verso 15, dizendo que a vida de um homem não consiste na abundância de seus bens, ou na abundância dos bens que ele possui. Ele diz: se a vida não está aí, mas muitos pensam que a abundância dos seus bens é a razão pela qual ele vive. E aí Cristo vai dizer nesse verso 15, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E aí Cristo começa a contar a história de um homem que faz uma plantação, tem uma colheita extraordinária, e aí ele fica deitado talvez e pensando: o que farei agora? Produzi além da conta, tenho muita riqueza, tenho muita prosperidade, meus celeiros são pequenos, meus depósitos não cabem, o que farei? E aí diz que ele pensa e diz: vou destruir meus celeiros, fazer maiores, e aí vou colocar tudo lá, vou reservá-los, e aí vou fazer a seguinte afirmação, verso 19 que você já leu. Ele disse: tens em depósito muitas coisas para muitos anos, e agora vamos fazer pelo menos 4 coisas. E ele diz: come, bebe, alegra-te. Antes ele diz: descansa, porque você tem tanta coisas para muitos anos, que o melhor é descansar, comer, beber e se alegrar. Esta nossa geração, que não é a mesma da época de Adão e Caim, no sentido, porque os anos passaram, mas o pecado é o mesmo, o luto por Deus é o mesmo, o esquecimento de Deus é o mesmo, a busca desesperada pelo ter supera o ser. E aí nós estamos vivendo em dias extremamente difíceis, porque estes são nossos dias, mas nossos antepassados também viveram dias difíceis, e o desespero pelo ter, pelo conseguir, pelo guardar, pelo poupar, pelo segurar, para ver se de alguma forma um dia ele vai poder deitar, comer, beber e se alegrar. E de repente os dias chegam ao final. Steve Jobs, que morreu aos 56 anos, jamais pensaria dessa forma, e tantos outros. Podíamos citar aqui número muito grande de pessoas que partiram jovens, que tinham aparentemente conquistado o clímax da sua vida financeira e de repente partiram. Então os homens pensam desta forma: eu vou conseguir, daí eu vou descansar, vou só comer, beber, me alegrar. Mas no verso 20 tem o lado de Deus, que também é preocupante, porque Deus diz assim: loucos é quem pensa assim, porque esta noite pedirão a tua alma, e para quem será ela? Ou de quem será ela? Para onde ela irá? E aí nós cantamos que nesta noite nós temos um encontro com Deus, encontro de adoração, encontro de oração, encontro para nos alegrarmos realmente na presença do Senhor. É o local de adoração, o local de culto coletivo, mas nós precisamos pensar que, se de repente, por pura coincidência, essa pessoa fosse você,
ou fosse eu, e você tivesse a chance de dizer, Senhor, mas agora não, qual seria a sua procura? Se ele dissesse, olha, essa noite você tem um encontro comigo, um encontro definitivo, um encontro que não pode ser adiado, um encontro que é inesperado, mas é um encontro que é decisivo, é um encontro para a eternidade. Eu já acompanhei algumas pessoas e já li alguns livros a respeito disso, pessoas em leito terminal, e como que eles pensam na chance de ter um encontro com alguém, de abraçar mais, de beijar mais, de dizer o que foi não dito, de dizer para a família, de abraçar alguém. É a chance que eu queria. Mas mesmo assim, muita gente vive como se não fosse morrer. Por isso eu fico de mal, por isso eu brigo, por isso eu digo palavras que eu não deveria, por isso eu vou levando a vida, porque eu queria só apenas deitar, comer, beber e me alegrar. E aí de repente, como diz o profeta, o fio vai ser puxado, e aí a vida aqui termina. Mas o homem estava pensando que a vida estaria limitada ao ter, depois guardar, depois comer, beber e aí se alegrar. E Deus diz: quem pensa desta forma é louco, porque esta noite pedirão a tua vida, ou a tua alma, e o que tens, para quem será, para onde ela irá? Esse desespero dos nossos dias, em que tudo vale mais do que a própria vida, segundo aqueles que esqueceram de Deus, mas tudo que o Cristo fez foi para garantir-nos a salvação, a comunhão com Deus, a eternidade com Deus. Isaías diz que todas as nossas obras não passam de trapos de imundícia, mas Isaías 53 diz que o Cristo levou sobre si os nossos pecados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas que não têm pastor, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então é preciso que cada um de nós pense seriamente que, se fôssemos este homem e que Cristo dissesse: é nessa noite que pedirão a tua alma, qual seria a nossa resposta? Cristo não continua a parábola, mas o homem parece que ficou mudo. Olha o 20, o 19 e o 20. Ele diz assim, verso 20, ele diz assim: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? O homem não responde. Antes ele estava empolgado. Ele disse: eu plantei, tenho uma bela colheita, meus celeiros não cabem, eu vou fazer maior, vou derrubar os menores, fazer maiores, colocar tudo lá, e depois eu vou só deitar, só comer, só beber, me alegrar. Mas Jesus diz: não é bem assim não, porque essa noite pedirão a tua alma, e o que será? E aí ele não responde, e aí há um silêncio. E aí nós precisamos sempre pensar que todos os dias é o último dia nosso. Todas as noites é a nossa última noite. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a nossa vida é como a neblina. Quando você vai a um cemitério, você vê ali centenas de sonhos ou de projetos que não foram realizados. E aí nós precisamos pensar: qual dos nossos projetos que não deu tempo de ser realizado? Ou qual o abraço que não deu tempo de ser dado? Sempre que alguém parte, alguém diz assim: nossa, nem deu tempo de me despedir. Foi o teu último encontro. Sabe, as pessoas sempre dizem: não deu tempo. A vida é bela, a vida é extraordinária. Mas o salmista diz: Senhor, então me ensina a contar os nossos dias. Ele disse: me ensina a contar, porque eu quero viver bem hoje, porque este é o dia que o Senhor fez. Então alegremos-nos e regozijemos-nos
nele só temos esse dia. Então, se por acaso Deus pedir a nossa alma, para quem será e o que nós acumulamos? E para quem nós acumulamos? Porque os bens do ser humano, ele não determina a vida, pelo contrário, o ser é muito mais extraordinário do que o ter. Viva hoje, se alegre hoje, cante hoje, abrace hoje, beije hoje, diga que ame hoje, porque essa noite nós temos um encontro com Deus, e qualquer noite ou qualquer dia teremos um encontro definitivo. Por enquanto a gente tem os planos e os projetos para amanhã. Todos nós já pensamos o que vamos fazer amanhã, ou o que iremos fazer amanhã. Todos nós já pensamos em alguma coisa amanhã, e vários já estão até com o relógio ligado para despertar amanhã. Já está programado para amanhã, sabe? Mas tem um outro relógio programado. Leia o Salmo 90. Tem um outro relógio que está programado. E aí ele diz assim: então, vivamos hoje, porque de eternidade a eternidade tu és Deus. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra, de eternidade a eternidade tu és Deus. E aí ele vai descrevendo sobre essa comunhão com Deus e a dependência de Deus. Que Deus continue nos abençoando, porque o homem diz, o verso 19, Deus diz, o verso 20. E aí nós precisamos ter parte do homem, mas crer infinitamente no que Deus diz. Porque a Bíblia diz que guarda-se no coração a palavra de Deus, porque é luz para o nosso caminho e luz para os nossos passos. Que Deus nos abençoe e que esta noite você possa dizer: eu tenho e eu tive um encontro com Deus, e esse encontro é real, e esse encontro me ajuda a viver bem aqui e agora, no instante presente. Deus me ensina a viver com aqueles que eu tenho, com aqueles que eu tenho, não com aquilo que eu tenho. Aquilo que eu tenho, de repente Deus diz assim esta noite, e aí aquilo que você tem é insignificante, mas aqueles que você tem são de maior valor na sua vida. Que Deus nos abençoe e nos sustente em graça, participar com alegria da ceia do Senhor, porque é um instante ímpar na vida da igreja. Lembrar tudo que Cristo fez por nós, saber que fomos comprados pelo sangue de Cristo e comprados pelo próprio corpo de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.